E é sobre isso, é dentro dessa questão da vontade de Deus que eu quero refletir com os irmãos, tá? A nossa vontade e a vontade de Deus estão sempre em conflito. Muito embora nós sempre enaltecemos, né? A gente sempre enaltece a vontade de Deus, a gente declara que a vontade de Deus ela é soberana, de que seja feita a tua vontade, mas a vontade de Deus com a nossa, melhor dizendo, a nossa vontade com a vontade de Deus, elas estão sempre em conflito. Não da parte de Deus, mas muito da nossa parte, tá? E aí eu quero ler um trecho da palavra de Deus, um trecho da Bíblia, que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, do verso 6 até o verso 11, tá? Capítulo 1, verso 6 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aqui está a palavra do Senhor. E eu quero destacar aqui 2 situações que mostram esse conflito entre a nossa agenda, a nossa vontade e a vontade de Deus, tá? Vamos ver então o primeiro. O primeiro momento é quando os discípulos estão ouvindo as orientações de Jesus. Jesus está para subir, para voltar para a sua glória junto com o Pai, e então ele está dando orientações para os seus servos. E nesse momento, os discípulos percebem que algo não está sendo tocado, que tem um assunto que não está sendo tocado. E é o assunto que mais interessa a eles. É o assunto relacionado à agenda deles, aos projetos deles. Por quê? Porque o discipulado deles, melhor dizendo, a aliança deles com Jesus, o comprometimento deles com Jesus estava bastante atrelado às necessidades deles, às demandas deles, né? As suas demandas pessoais, as suas demandas nacionais, aquilo que dizia respeito a eles, a nação, a situação, a vida deles, né? As suas necessidades. Então, eles percebem que Jesus não está tocando nisso, que Jesus não está entrando em assuntos que para eles são muito importantes. Eles queriam que Jesus virasse a mesa política, né, do mundo político e tirasse Israel do domínio, tirasse os judeus do domínio de Roma e transformasse tudo aquilo em um grande reino mundial, só que, claro, governado por Israel. Na verdade, a perspectiva de reino deles não era uma perspectiva eterna, não era uma perspectiva do reino vindouro, não era a perspectiva de um reino celestial, de um reino que vem do céu, mas sim a perspectiva de reino deles é uma perspectiva material, física, política, né? E com isso contaminada pela pecaminosidade humana, né? Então, poderíamos dizer assim. O que chama atenção nisso é que ele começa a perguntar a Jesus, tá? Então, os que estavam reunidos com ele perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Eles vão para cima de Jesus, né? Questionar o que vai acontecer.
E Jesus logo responde, olha, isso não pertence a vocês. A restauração de reino, né, essa mudança de reinado, de domínio, isso não é da competência de vocês. Eu tenho uma agenda para vocês. A minha agenda para vocês é que vocês vão para Jerusalém, vocês permaneçam em Jerusalém, que vocês se encham do Espírito, recebam o Espírito Santo, recebam a virtude do Espírito, sejam minhas testemunhas, façam a expansão do reino, né? Colonizem a terra com o reino, marquem território com esse reino, aí sim, isso é o reino que eu estou querendo, né? Preguem o evangelho, sejam minhas testemunhas, não só aqui, mas em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, a perspectiva de reino deles era uma e a perspectiva de reino de Jesus era outra. Eles precisavam entender as prioridades de Deus, né? E da mesma forma também que eles querem uma agenda, uma agenda deles. A agenda deles é que deveria prevalecer nessa perspectiva de reino. Tá? Então, o que nós esperamos, como nós vemos o reino de Deus, né? Como nós vemos o reino de Deus e como nós esperamos o reino. E eu queria conectar a essa fala inicial, conectar a seguinte palavra para você nessa noite. A forma como você vê o cristianismo, a forma como você enxerga o reino de Deus, ela vai definir as suas expectativas. Ela vai definir o que você espera disso. Você está realmente esperando Jesus voltar? Você está vivendo hoje como se Jesus fosse voltar amanhã? É uma pergunta intrigante, ela é confrontadora. Ela é uma pergunta que desaba sobre nós. Por quê? Porque nós temos uma agenda pessoal, né? Dentro desse ambiente da igreja, dentro desse ambiente espiritual, dentro desse ambiente de reino de Deus, nós temos uma agenda que não contempla essa expectativa celestial, irmãos. Por mais que a gente queira desdobrar e a gente queira justificar e tal, não, mas não é. Mas nós temos uma inclinação a darmos prioridade à nossa agenda pessoal. Daí eu diria para vocês, multidões estão congregando, estão seguindo a Cristo, estão, entre aspas, comprometidas com Jesus, mas em função de seus interesses, em função de suas necessidades, em função das suas demandas pessoais, em função de seus planos, de seus projetos pessoais. Muitos estão atrás de Jesus, muitos estão com Jesus, melhor dizendo, muitos estão ali com Jesus, fazendo parte do povo de Deus, mas estão preocupados com as suas demandas. Querem que Deus atenda às suas demandas pessoais. Eu quero o meu carro novo, eu quero a minha casa, eu quero me formar, eu quero casar, eu quero ter filhos, eu quero um plano de saúde, eu quero uma promoção pessoal. Eu quero ganhar bem, eu quero melhorar de vida para poder dar uma vida melhor para a minha família. Essas demandas nos fazem estar com Jesus. Então eu vou para o culto, então eu participo das campanhas de oração, então eu participo dos eventos da igreja. Por quê? Porque eu quero uma vida melhor, porque eu quero um carro novo, porque eu quero conquistar a minha casa, eu quero conquistar o meu espaço na sociedade, ou seja, eu quero me realizar pessoalmente, eu quero o melhor para a minha família. Deus sabe disso. Deus sabe que você precisa disso, talvez de algo mais. Porque a Bíblia diz, em Gálatas capítulo 3, Efésios capítulo 3, que Deus é poderoso para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, ele sabe. No entanto, Deus tem uma agenda que inclui outras demandas que para eles são prioritárias, demandas que para eles são mais importantes. E aí você pergunta, mas e as minhas, Senhor? As tuas, ele vai contemplar.
mas Ele quer que você olhe para as necessidades que Ele coloca, para a agenda dEle para você. E Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 6, quando Ele disse: por que vocês estão inquietos? Por que vocês estão preocupados com o que comer, beber, vestir? Não é que Jesus estivesse fazendo apologia à preguiça, ao comodismo, de forma nenhuma. Mas ele estava percebendo uma preocupação exagerada, uma preocupação doentia com as coisas materiais. E aí ele diz assim: o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Vosso Pai sabe que vocês necessitam do vestimento, do alimento, que vocês precisam da locomoção, que vocês precisam do salário, que vocês precisam de uma renda. O Pai Celestial sabe que vocês precisam de uma casa para morar. O Pai Celestial sabe que vocês precisam melhorar de vida. O Pai Celestial sabe disso. Mas eu queria dizer para vocês que há uma escala de prioridades nisso. Há uma escala de prioridade nas demandas. E eu queria pedir para vocês, eu queria dizer para vocês o seguinte: olha, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, Jesus está falando aqui, olha, não vos compete saber dias e horas que o Pai determinou para o seu propósito. E eu pergunto para você, e é Jesus que perguntou: será que você pode antecipar o que você vai ganhar amanhã, o que você vai perder, o que você vai conquistar amanhã? Você tem planos. Você tem projetos, você tem lá os rabiscos, você tem as contas, mas você não tem a certeza. Isso é incerto. Pode acontecer, pode não acontecer, pode acontecer para mais e para menos. E isso está na soberania de Deus. O que Deus quer é que nós demos prioridade às suas demandas. E qual é a demanda? Quais são as demandas de Deus para nós, irmãos? O que é isso? O que é reino de Deus e sua justiça? Reino de Deus e sua justiça é nós darmos tempo para Deus, mas sem essa pretensão materialista, sabe, irmãos? Sem esse propósito materialista. É viver, sabe? E ele deu o exemplo dos pássaros, ele deu o exemplo dos lírios do campo, sabe? Os passarinhos cantam, voam, eles estão por aqui, fazem a festa. E o Senhor, o Pai Celestial, lhes dá o alimento, lhes dá o sustento. A tua porção, ela virá do Senhor. A tua porção, seja ela grande ou pequena, ela virá do Senhor. Eu louvo a Deus por isso, porque é garantia do Senhor. Ele está atento a isso. E eu digo mais a você, eu digo mais alguma coisa para você dentro dessa palavra aqui que a gente está tratando. Né, irmãos? Dar tempo para Deus é cultuar ao Senhor. Não só ir ao culto, não só frequentar a congregação, o culto presencial, coletivo, mas é você também ter o seu culto particular com Deus. É o culto racional, é o culto pessoal, é o culto íntimo com o Senhor. É ter tempo, sabe, para estudar a palavra de Deus, para aprender da palavra de Deus. Ler a Bíblia, meditar nela, extrair os ensinamentos, as riquezas espirituais que só a Bíblia, irmãos, pode dar para nós. Só a Bíblia, só a palavra de Deus pode prover riquezas espirituais. E essas riquezas espirituais, elas não só têm um poder no nosso intelecto, elas não só servem para melhorar, para dar qualidade no nosso intelecto, mas também elas têm uma repercussão na vida prática. Porque a palavra de Deus, ela vai nos municiar com sabedoria, ela vai nos ensinar a termos paciência, a sabermos esperar. Buscar o reino de Deus é buscar a palavra, é buscar o ensinamento da palavra, é buscar a direção do Senhor, é estar na presença dele. Quanto tempo você tem dedicado para estar na presença do Senhor? E eu não me refiro só a você ficar preso dentro de um quarto, isso faz parte, a você ficar preso dentro de um quarto, ali ajoelhado orando, mas no teu dia a dia. A tua mente precisa estar sintonizada, você é um radar. Você é um radar que capta as ondas divinas. Então você precisa buscar o reino de Deus, falar com o Senhor. Falar com Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Buscar o reino de Deus. E uma outra coisa, servir o Senhor. Servir. Você dá tempo para fazer a obra de Deus.
dar tempo para fazer algo em prol do reino de Deus. Nós precisamos dar tempo para estar na presença de Deus, para cultuarmos, para orar, buscar o Senhor, pensar, refletir, meditar na palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Sabe? Você tem dado tempo para Deus? E outra parte dessa agenda é servir, é agir, é fazer algo pelo reino, é ser produtivo, é ser produtiva no reino de Deus. É preciso ser proativo, é preciso ser proativa no reino. Não é só orar, ler a Bíblia, jejuar, cultuar, não, é produzir, é dar frutos na obra de Deus, sabe? Isso é a agenda do Senhor. Sabe, eu vou sair para fazer uma visita, eu vou sair para orar por alguém, eu vou fazer um estudo bíblico com alguém, eu vou levar uma cesta básica, eu vou socorrer uma pessoa, mas também vou lá orar com ela. Eu vou falar de Jesus, eu vou usar o meu WhatsApp, eu vou gravar uma mensagem, eu vou ler um texto bíblico no áudio, eu vou mandar para uma pessoa, eu vou gravar um vídeo e vou testemunhar da palavra. Sabe, essas coisas, servir a Deus. Servir com o nosso tempo, servir com aquilo que nós temos, nossas forças, nosso fôlego, nosso corpo, sabe? Nossas capacidades, nossas habilidades. Isso é a agenda do Senhor. E aí eu completo dizendo o seguinte: o Espírito Santo nos enche de virtude, de poder, para que essas habilidades, para que essas nossas ações, para que esses nossos esforços sejam espirituais. E aí, sendo espirituais, eles vão dar frutos para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos? Olha, deixe Deus cuidar do que Ele vai cuidar. Ele vai cuidar disso para vocês. Ele vai cuidar das necessidades de vocês. Ele vai cuidar das demandas de vocês. E o Senhor diz mais na sua palavra. Ele pode fazer muito mais do que vocês estão pedindo. Ele pode fazer muito mais do que vocês estão planejando. Mas, por favor, façam a obra do Senhor. Encham-se do Espírito. Que coisa melhor do que se encher do Espírito? Eu quero comer, eu quero beber, eu quero morar, eu quero ter um carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero melhorar minha vida. Não, pense primeiramente, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio de sabedoria. Do que adianta ter dinheiro e não ter sabedoria? Esse dinheiro vai pro ralo logo, logo. Do que adianta ter casa, ter carro, ter realização pessoal e não ser sábio, por exemplo? E não ter sabedoria? Vai perder tudo. Então, o Senhor quer que nós atentemos para a sua agenda. E a agenda de Deus aqui é: encham-se do Espírito, encham-se do poder de Deus, sejam testemunhas. Fale de Jesus. O que é ser testemunha? É falar dele, é proclamar o seu reino, é ser um agente de salvação, é ser um agente de milagres, é ser um agente de transformação de vidas, é ser agente de bênção na vida das pessoas. Sirva. Salmo 100. Servir ao Senhor com alegria. Faça isso com alegria, faça isso com gratidão, faça isso com amor. E você verá a recompensa do Senhor. E você verá a glória de Deus. E você verá como o Senhor vai te prover e vai te mandar provisões que você nem imaginava. Eu quero terminar essa palavra aqui, essa parte aqui. Já estou chegando ao final, mas eu vou terminar essa parte aqui dizendo o seguinte para você. Tem uma palavra de João, capítulo 12, verso 26, em que Jesus fala, é Jesus quem fala. Ele diz o seguinte: aquele que me servir, meu Pai o honrará. Aquele que me servir, meu Pai o honrará. Eu deixo essa palavra para você. Sirva ao Senhor. Cumpra a agenda de Cristo. Claro, enquanto isso, você vai estar trabalhando, você vai estar agindo, você vai estar atuando, mas cumpra a agenda do Senhor. Dê tempo para Ele. Sirva ao Senhor. Seja testemunha dEle. Encha-se do Espírito. Busque sabedoria. Busque poder de Deus. Busque autoridade. Busque ousadia.
seja instrumento, seja bênção na vida das pessoas. E pode ter certeza, teu trabalho vai render, fruto do teu trabalho vai render. Virão bênçãos e te alcançarão. As bênçãos virão e te alcançarão. Você não vai ficar correndo atrás de bênção, você não vai ficar agoniado atrás de bênção. Elas virão e te alcançarão, como diz lá em Deuteronômio 28. E agora, a última parte, bem curtinha aqui para deixar para você. Jesus subiu e eles ficaram olhando para o céu. Ficaram olhando. Só que, de repente, Jesus desapareceu. Uma nuvem passou e encobriu Jesus. E ele desapareceu dos seus olhos. Mas, mesmo assim, eles continuaram olhando para lá. Ficaram olhando para o nada. Não vale a pena a gente ficar muito tempo olhando para o nada, irmãos. Para as nuvens. Por exemplo, você vai para o culto. Acabou o culto, você não vai ficar lá dentro. Você vai sair, você vai viver. Você vai aplicar o que você ouviu ali no culto na sua vida diária. Né? E a vida nos mostra muitas outras situações que essa situação que se aplica, que esse momento se aplica. Sabe? Não fique gastando esforço, não fique gastando energia, não fique gastando energia com algo que não está mais rendendo, com algo que não está mais ao seu alcance. Sabe? Existem pessoas, existem irmãos e irmãs que ficam insistindo, talvez eu possa estar incluído nesse rol de pessoas, que ficam insistindo, investindo tempo, investindo energia em algo que não está mais ao nosso alcance, em algo que não está mais visível, que não está mais produzindo, que não está mais rendendo. Sabe? Isso se aplica tanto ao dia a dia, à vida pessoal, aos negócios, aos nossos projetos de vida, como também na própria obra de Deus. Na obra de Deus nós precisamos ser dinâmicos. Existem situações na própria Igreja de Cristo, na própria obra de Deus, que a gente precisa ver até onde está indo, até onde vai. Porque, de repente, a gente precisa entregar para outro tocar, e a gente vai seguir para um outro rumo. Não podemos ficar fixos, gastando esforço, gastando energia, gastando tempo em algo que não é mais para nós, sabe? Em algo que já é para entregar para outro, já é para deixar um legado para outros. E a gente já vai tocando atividades que são próprias para o nosso momento. É assim, certo? Então, Deus, o Espírito Santo fala conosco assim, olha, não fica gastando tempo, energia, esforço em algo que não é mais para você, em algo que é para outro, em algo que está na alçada já de outro, em algo que já não é mais da tua competência. E no dia a dia, na vida, irmãos, isso fala também conosco, sabe? Fala muito com a gente. Sabe aquela pessoa que está vendo que aquela atividade, né, aquela atividade profissional, aquele empreendimento não está mais rendendo, sabe? Já foi superado aquilo, mas insiste e está perdendo dinheiro, e está perdendo tempo naquilo, e só está sofrendo, mas fica ali insistindo por teimosia. Olha bem para isso. Escuta a voz do anjo de Deus, do Espírito Santo, na palavra, diz assim, por que você está olhando para o nada? Em outras palavras, o anjo estava dizendo isso, por que vocês estão olhando para o nada? Por que vocês estão parados aí, perdendo tempo, olhando para o nada, quando vocês já tinham que estar indo para Jerusalém? Deus está te chamando para uma outra atividade, para um outro projeto, para um outro momento, para uma outra missão, para um outro esforço, para um outro empreendimento, para uma outra fase da tua vida. E você está ali teimosamente insistindo em algo que não está mais rendendo, que não está mais te trazendo frutos. Nós precisamos focar, irmão, naquilo que produz fruto. A gente precisa focar naquilo que está produzindo fruto. Quando para de produzir fruto, a gente tem que mudar o curso. A gente tem que buscar, pedir direção de Deus, tem que seguir a agenda do Senhor e ir para o rumo que o Senhor está nos chamando. Isso se aplica, repito, isso se aplica à obra de Deus, isso se aplica à nossa obra pessoal, porque elas têm que andar juntas, né? Elas têm que andar juntas.
Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês nessa noite. Que Deus nos abençoe. Que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Que sejamos sensíveis à palavra de Deus. Porque nesta palavra tem profecia. Nesta palavra tem orientação. Nessa palavra o mistério é desvendado. Nesta palavra nós descobrimos o que precisamos fazer. Que caminho devemos tomar. É olhando para a palavra de Deus é que a gente sabe qual é a direção que o Espírito quer dar para nós. Deus abençoe a minha vida, a sua vida, que possamos aprender nisto, tirar proveito, ensinamentos profundos, e a nossa vida tenha mais rendimento, tenha mais qualidade, e possa produzir mais frutos para a glória de Deus. Seja bênção nas mãos do Senhor, sirva ao Senhor com alegria, sirva o Senhor, e Ele vai honrar você, com toda a absoluta certeza. Creia nisso, porque isso é promessa hipotecada de Jesus, e a promessa do Senhor ela não falha. Um abraço para todos, que Deus abençoe os irmãos.